Quando se fala na África, a primeira imagem que vem à mente costuma ser de pobreza, miséria e dificuldades. Não é verdade? Mas e se eu lhe contar que existe um país africano completamente diferente, quase nunca mencionado, e que guarda algumas das maiores surpresas do continente? Estou falando de Seychelles, o paraíso mais enigmático, mais ancestral e mais surpreendente que você vai conhecer. Aqui, piratas esconderam tesouros que até hoje permanecem intocados. Africanos escravizados forjaram uma cultura única em meio à dor. E florestas pré-históricas abrigam a maior semente do planeta, além de animais que não existem em nenhum outro lugar do mundo. Tudo isso cercado por um mar cristalino, vida noturna vibrante, bares simples à beira da água e mulheres seychelois que encantam com sua beleza singular, fruto da mistura entre culturas africanas, europeias, árabes e indianas. Seychelles não é um destino qualquer. É o tipo de lugar que mistura luxo e simplicidade, aventura e mistério, natureza intocada e histórias que parecem lenda. E no vídeo de hoje, você vai descobrir por que esse arquipélago pode ser o segredo mais bem guardado do Oceano Índico. Mas antes, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso não custa nada e me incentiva a continuar trazendo conteúdos como este para você. Número 1. Geografia. Seychelles é um arquipélago perdido no coração do Oceano Índico, formado por 115 ilhas, das quais apenas 33 são habitadas. Visto do alto, parece um colar de esmeraldas espalhadas sobre um mar turquesa. As ilhas principais, Mahé, Praslin e Ladig, concentram a maior parte da população e também os principais atrativos turísticos, mas as ilhotas menores guardam segredos quase intocados, com praias desertas e natureza selvagem. A geografia do país é dividida em dois grupos. As ilhas graníticas, que são montanhosas com picos cobertos por florestas tropicais, e as ilhas coralinas, planas, formadas por atóis e recifes. Isso cria cenários únicos. De um lado, montanhas verdejantes que descem até o mar. Do outro, extensões de areia branca que parecem infinitas. Além disso, a posição geográfica de Seychelles a torna extremamente isolada. O país mais próximo é Madagascar, a quase 1.600 quilômetros de distância. Esse isolamento fez com que muitas espécies de plantas e animais só existam lá, como a famosa palmeira do mar mais conhecida como coco de mer, que produz a maior semente do mundo, símbolo do arquipélago. Mas apesar da beleza exuberante, existe uma sombra. Muitas ilhas estão ameaçadas pelo avanço das águas, tornando o futuro desse paraíso incerto. Número 2. População. Com pouco mais de 100 mil habitantes, Seychelles é o menor país da África em número de pessoas. Mas apesar da dimensão reduzida, sua sociedade é uma das mais fascinantes do mundo. Aqui, cada rosto carrega uma história de mistura, resistência e identidade. O povo seychelois nasceu da fusão improvável entre colonizadores franceses e britânicos, africanos trazidos como escravizados, além de comerciantes árabes, indianos e chineses que passaram pelas ilhas ao longo dos séculos. O resultado é uma sociedade miscigenada que guarda, no corpo e nos costumes, marcas de vários continentes ao mesmo tempo. O idioma é um reflexo vivo dessa união. O país possui 3 línguas oficiais: o inglês, usado na administração, o francês, predominante na mídia e na diplomacia, e o creole seychelois, a verdadeira língua do coração, falada nas casas, nos mercados e nas festas populares. Esse creole reúne palavras de origem africana, francesa e até indiana, criando uma sonoridade única que traduz a alma do povo. Na religião, o catolicismo é predominante, herdado da colonização francesa, com cerca de 75% da população seguindo essa fé. Entretanto, há também presença marcante de anglicanos, hindus e muçulmanos, reflexo da diversidade cultural e histórica que moldou o arquipélago. Outro detalhe curioso está na demografia jovem. A maioria da população tem menos de 40 anos, o que dá ao país uma energia vibrante. Ao mesmo tempo, a expectativa de vida é uma das mais altas da África, superando os 75 anos, graças à estabilidade social e ao acesso relativamente bom à saúde e à educação. E talvez o que mais impressione os visitantes seja a forma calorosa como o povo recebe os estrangeiros. Com sorrisos fáceis, hospitalidade genuína e uma alegria contagiante,
Os Seychellois fazem o turista sentir que já faz parte da comunidade. Muitos dizem que o maior tesouro de Seychelles não está no mar turquesa ou nas praias de areia branca, mas sim em seu povo miscigenado. Número 3. Festivais e danças. A cultura Seychellois pulsa em cada festival, cada ritmo e cada dança que misturam heranças africanas, francesas e indianas em uma só identidade. O maior evento cultural do país é o Festival Creole, realizado todos os anos em outubro. Durante uma semana, a capital Victoria e outras ilhas se transformam em um verdadeiro palco a céu aberto, com desfiles, apresentações de música, poesia e gastronomia típica. É nesse momento que a identidade creole é celebrada com orgulho, e turistas do mundo inteiro são convidados a mergulhar nessa atmosfera vibrante. Na dança, o destaque é o Sega, considerado a alma musical do arquipélago. Originado da resistência dos escravizados africanos, o Sega era uma forma de expressar dor, desejo de liberdade e esperança através do ritmo dos tambores e do movimento dos corpos. Hoje, o Sega se transformou em símbolo nacional, com homens e mulheres dançando em trajes coloridos, pés descalços na areia e melodias que fazem ecoar tanto alegria quanto ancestralidade. Além disso, o calendário Seychellois mistura diferentes tradições religiosas. Festividades católicas como a Páscoa e o Natal são amplamente celebradas, mas também há espaço para o Deepavali, o Festival Hindu das Luzes, e para datas muçulmanas como o Eid al-Fitr. Essa convivência entre culturas faz de Seychelles um dos países mais diversos e harmônicos do mundo quando o assunto é fé e celebração. Número 4. História. Até o século XVIII, o arquipélago permanecia desabitado, um paraíso intocado no meio do oceano, conhecido apenas por navegadores árabes, piratas e exploradores ocasionais que paravam para buscar água e alimento. Foi somente em 1756 que os franceses fincaram uma pedra de posse e batizaram as ilhas em homenagem a Jean Moreau de Seychelles, ministro das Finanças da França. A ocupação trouxe consigo o início de uma história de dor e exploração. Milhares de africanos foram capturados e trazidos à força para trabalhar nas plantações de coco e cana-de-açúcar. Sob o sol escaldante, homens, mulheres e crianças tiveram suas vidas arrancadas de suas terras, seus nomes substituídos e sua cultura sufocada para alimentar o luxo das metrópoles coloniais. A presença francesa deixou marcas que nunca desapareceram. A língua crioula, a religião católica e parte dos costumes ainda hoje lembram esse período. Em 1814, durante as guerras napoleônicas, as ilhas passaram para as mãos dos britânicos, que mantiveram a exploração até a abolição da escravidão em 1835. Mas a liberdade não trouxe alívio. No lugar dos africanos escravizados, chegaram trabalhadores indianos contratados, em um sistema que na prática pouco se diferenciava da servidão. Assim se consolidou o povo creole, uma fusão de africanos, europeus e asiáticos, unidos não por escolha, mas pela dureza da colonização. A independência só veio em 1976, tornando Seychelles uma das nações mais jovens da África. No entanto, os primeiros anos foram conturbados. Em 1977, um golpe de Estado levou o país a um regime socialista de partido único, que durou até os anos 1990. Durante esse período, a nação oscilou entre estabilidade e repressão, até iniciar sua abertura democrática, com eleições multipartidárias e uma nova Constituição. Número 5. Capital. A capital de Seychelles é Victoria, localizada na ilha de Mahé, a maior do arquipélago. Apesar de ser chamada de cidade, Victoria é uma das menores capitais do mundo, com pouco mais de 25 mil habitantes. Mas não se engane pelo tamanho. Ela concentra o coração político, econômico e cultural do país. Fundada durante o período colonial francês e depois expandida pelos britânicos, Victoria guarda marcas visíveis dessa herança. Um dos símbolos mais curiosos é a Clock Tower, uma pequena réplica do Big Ben de Londres, erguida em 1903, que até hoje é ponto de encontro e referência para moradores e turistas. Outro destaque é o mercado Sir Selwyn Clarke, onde se misturam cores, aromas e vozes, bancas de peixes frescos, frutas tropicais, especiarias e artesanato local.
A cidade também abriga templos hindus coloridos, mesquitas discretas e igrejas católicas centenárias, refletindo a diversidade religiosa do país. Apesar de simples e sem arranha-céus, Victoria tem uma beleza única. Ruas estreitas com casarões coloniais, montanhas verdes e o mar azul a poucos metros de distância. É uma cidade onde o tempo parece mais lento, mas onde cada esquina conta um pedaço da história de Seychelles. Número 6. Piratas. Poucos lugares no mundo carregam tanto mistério e lenda quanto Seychelles. Antes de virar destino de luxo, esse arquipélago isolado no meio do Índico foi durante séculos o esconderijo perfeito para piratas. Durante os séculos 17 e 18, quando navios carregados de ouro, especiarias e pedras preciosas cruzavam o Oceano Índico, os piratas encontraram nas águas calmas e nas praias isoladas de Seychelles o esconderijo perfeito. Entre os nomes mais lendários está o do pirata francês Olivier Levasseur, conhecido como Labuse. Ele aterrorizou o Índico, saqueando navios portugueses e britânicos, até ser capturado em 1730. Antes de morrer enforcado, lançou ao público um enigma escrito em código, dizendo que quem conseguisse decifrá-lo encontraria seu tesouro escondido. E muitos acreditam que essa fortuna estaria enterrada em alguma praia secreta de Mahé ou em alguma das ilhas vizinhas. Estimativas modernas avaliam que, se encontrado, o tesouro de Labuse valeria hoje mais de 200 milhões de dólares. Um detalhe curioso alimenta ainda mais a teoria. Mergulhadores e exploradores já encontraram moedas antigas e correntes de ouro nas águas próximas ao arquipélago. Mas Labuse não foi o único pirata famoso. Registros históricos falam de outros piratas, como o inglês Edward England, que também teria passado por Seychelles e usado suas ilhas para esconder saques. A geografia isolada, com dezenas de ilhotas e enseadas pouco acessíveis, era perfeita para esconder baús de ouro sem deixar rastros. Até hoje, caçadores de tesouro exploram o arquipélago com mapas antigos, documentos enigmáticos e até equipamentos modernos de mergulho e escavação. Histórias locais contam sobre moradores que, ao cavar a terra para construir casas, encontraram moedas antigas e correntes de ouro corroídas pelo tempo. Número 7. Economia. À primeira vista, Seychelles parece um caso de sucesso. É um dos países mais ricos da África em termos de PIB per capita, com índices de pobreza relativamente baixos e uma moeda considerada estável. Mas quando olhamos de perto, percebemos um sistema frágil, totalmente dependente de 3 pilares: turismo, pesca e serviços financeiros. São mais de 300 mil visitantes por ano, 3 vezes a população local. Eles vêm em busca de praias intocadas, spas exclusivos e o charme de um paraíso secreto. O problema é que a maior parte desse dinheiro não fica nas mãos dos Seychellois. Hotéis de luxo e empreendimentos pertencem a investidores estrangeiros, enquanto os moradores locais ocupam os cargos mais baixos, recebendo salários que mal acompanham o custo altíssimo de viver em uma ilha que importa quase tudo, do arroz ao combustível. A pesca, especialmente a do atum, é o segundo pilar da economia. O arquipélago abriga uma das maiores indústrias de enlatados do mundo, exportando toneladas de peixe para a Europa e a Ásia. Mas a exploração intensa coloca em risco o ecossistema marinho e ameaça o próprio futuro do setor. Já o setor financeiro transformou o arquipélago em um paraíso fiscal, atraindo empresas estrangeiras que registram suas sedes no país para pagar menos impostos. Isso trouxe visibilidade e divisas, mas também críticas da comunidade internacional, que acusa Seychelles de ser um refúgio para milionários e corporações. Assim, a economia de Seychelles é como o próprio país, bela na superfície, mas cheia de contrastes quando olhada de perto. O paraíso existe, mas seus frutos continuam concentrados nas mãos de poucos. Número 8. Vida noturna. Se durante o dia Seychelles é um espetáculo de praias deslumbrantes, trilhas verdes e mar cristalino, à noite o arquipélago revela uma face totalmente diferente. Uma mistura de mistério, ritmo e charme tropical. Nas áreas mais turísticas, especialmente em Mahé e Praslin, a vida noturna pulsa em bares à beira-mar, restaurantes sofisticados e resorts que oferecem festas privadas para hóspedes milionários. O ponto mais famoso é Beau Vallon Beach, em Mahé,
onde bares iluminados por tochas de bambu reúnem turistas e moradores para noites de música ao vivo, coquetéis tropicais e danças que se estendem até o amanhecer. Em Praslin, os clubes de praia ganham vida com DJs internacionais, festas temáticas e uma atmosfera que mistura o luxo dos turistas estrangeiros com a alegria contagiante do povo creole. A música é presença constante. O sega e o maltia, ritmos tradicionais nascidos da resistência dos escravizados africanos, ecoam pelos tambores e violões, transformando qualquer encontro em celebração. Em alguns vilarejos, o maltia ainda é praticado como no passado, ao redor de uma fogueira, com homens tocando tambores feitos de troncos de árvore e mulheres dançando descalças na areia, em movimentos lentos, sensuais e hipnóticos. Número 9. Pontos turísticos. Seychelles é o tipo de lugar que parece ter sido desenhado para cartões postais. Mas engana-se quem pensa que se resume apenas a praias bonitas. O arquipélago guarda cenários tão surreais que parecem de outro planeta. O ponto mais icônico é Annecy-Source d'Argent, em La Digue, considerada uma das praias mais fotografadas do mundo. Areia branca, mar cristalino e imensos blocos de granito que parecem esculturas naturais criam um cenário único. O cenário é tão surreal que já foi usado em filmes e propagandas internacionais. Já na ilha de Praslin está o Vallée de Mai, Patrimônio Mundial da Unesco, uma floresta pré-histórica onde cresce o lendário coco de mer, a maior semente do mundo, cercada por palmeiras gigantes e aves raras, como o papagaio negro de Seychelles. Ainda em Praslin, a Anse Lázio é outro cartão postal, frequentemente listada entre as 10 praias mais belas do mundo, com águas ideais para mergulho livre. Para quem busca natureza selvagem, o Parque Nacional Morne-Séchelois, na ilha de Mahé, oferece montanhas cobertas por florestas tropicais, mirantes com vistas panorâmicas e trilhas que levam a cachoeiras escondidas. Já nas ilhas menores, como Curieux, é possível caminhar lado a lado com tartarugas gigantes, algumas com mais de 150 anos de idade. O mar, claro, é um espetáculo à parte. Os recifes de coral de Seychelles estão entre os mais preservados do mundo, ideais para mergulhos e snorkel. É possível nadar com peixes tropicais, arraias e até tubarões-baleia, os gigantes pacíficos do oceano. Passeios de barco revelam ilhotas praticamente desertas, onde a sensação é de estar no fim do mundo. Número 10. Curiosidades. Seychelles pode até parecer um destino previsível à primeira vista, mas por trás das praias perfeitas, o arquipélago guarda curiosidades tão estranhas quanto fascinantes, algumas delas desconhecidas até por quem já visitou o país. Uma das mais curiosas envolve o coco de mer, a maior semente do planeta. Além do tamanho impressionante, ele ficou famoso pelo formato sugestivo, que lembra o corpo humano. Durante séculos, acreditou-se que esses cocos nasciam no fundo do mar e subiam à superfície por forças místicas. Hoje, o coco de mer é protegido por lei. Cada unidade possui número de registro oficial, e tentar levá-lo para fora do país sem autorização pode render multa pesada ou prisão. Outra curiosidade pouco comentada é que Seychelles não possuía população nativa. Diferente da maioria dos países africanos, ninguém vivia nas ilhas antes da colonização. Isso faz de Seychelles uma das raras nações do mundo onde toda a população descende de migrantes forçados ou voluntários, o que explica a forte miscigenação e a ausência de etnias originais. O país também chama a atenção por sua relação incomum com a criminalidade. Seychelles possui uma das menores taxas de homicídio da África e crimes violentos são raros. Em muitas ilhas menores, moradores ainda deixam portas destrancadas e bicicletas sem cadeado, algo quase impensável em grande parte do mundo. No campo ambiental, Seychelles foi um dos primeiros países do mundo a trocar dívida externa por preservação ambiental. Parte da dívida internacional foi renegociada com a condição de proteger áreas marinhas. Hoje, mais de 30% das águas territoriais do país são reservas ambientais, tornando o arquipélago referência global em conservação oceânica. Há também um lado menos comentado do turismo, o chamado romance tropical disfarçado. Mulheres e homens locais em situação econômica frágil acabam se envolvendo com estrangeiros significativamente mais velhos, em troca de apoio financeiro, moradia ou da promessa de uma vida fora do país. Embora raramente discutido de forma aberta,
Esse fenômeno existe e é amplamente conhecido entre os próprios Seychellois. E talvez a curiosidade mais surpreendente. Apesar da imagem de luxo, muitos Seychellois nunca pisaram em um resort do próprio país. Esses espaços, voltados quase exclusivamente para estrangeiros, funcionam como ilhas dentro das ilhas, criando uma separação invisível entre o paraíso turístico e a vida real da população local. Seychelles prova que, por trás das paisagens perfeitas, existe um país cheio de contrastes, mistérios e histórias pouco contadas, onde nada é tão simples quanto parece à primeira vista. Número 11. Vida do povo. Por trás do cenário paradisíaco vendido ao mundo, a vida do povo Seychellois é marcada por contrastes profundos. Seychelles pode até ostentar um dos maiores PIBs per capita da África, mas essa riqueza não se distribui de forma igual. Para grande parte da população, viver no paraíso significa enfrentar um custo de vida extremamente alto com rendimentos limitados. Grande parte da população depende do turismo, da pesca e de serviços simples. Os salários, em muitos casos, são baixos quando comparados ao custo de vida local. Em termos práticos, muitos Seychellois vivem com o equivalente a $5 por dia. Isso é pouco para um país que importa quase tudo o que consome: alimentos, combustível, materiais de construção e até produtos essenciais do dia a dia. Na infraestrutura, educação e saúde, as desigualdades são evidentes. Enquanto áreas turísticas contam com estradas bem cuidadas, iluminação constante e serviços eficientes, bairros residenciais e comunidades mais afastadas enfrentam transporte público limitado, vias precárias e acesso irregular a serviços básicos, realidade ainda mais difícil nas ilhas menores, onde a dependência de barcos encarece e complica o cotidiano. O cotidiano do povo Seychellois é simples e baseado na adaptação. A alimentação depende do que é possível comprar ou pescar. O lazer acontece em encontros familiares, música e momentos à beira-mar, não como luxo, mas como parte da rotina. Para os moradores, o oceano não simboliza férias, e sim trabalho, esforço e sobrevivência. Seychelles pode ser um paraíso para quem visita, mas para quem vive ali, é um lugar de contrastes profundos, onde a beleza natural convive diariamente com limitações sociais e econômicas. Número 12. Culinária. Se a cultura de Seychelles é uma mistura de povos e histórias, sua culinária é o reflexo mais saboroso dessa fusão. Aqui, a mesa é um encontro entre a cozinha africana, indiana, francesa e chinesa, temperada com ingredientes frescos do mar e especiarias tropicais. O peixe é a estrela absoluta. Preparado grelhado, em caril ou assado nas folhas de bananeira, ele aparece em quase todas as refeições. O cari de polvo é um dos pratos mais tradicionais, servido com arroz, lentilhas e chutney picante. Outra iguaria é o ladob, que pode ser salgado, feito com peixe cozido em leite de coco, ou doce, preparado com banana, batata doce ou pão cozidos lentamente em açúcar, leite de coco e noz moscada. Mas quem procura experiências diferentes pode se surpreender. Em Seychelles, é comum encontrar pratos feitos com morcego da fruta cozido em caril ou ensopado. Para muitos locais, a carne do morcego é uma iguaria, apesar de chocar turistas desavisados. Nas ruas, o sabor é simples, mas cheio de identidade. Samosas indianas recheadas, bolinhos de peixe, pão de coco e frutas frescas como manga, jaca e fruta-pão, que aparecem até em ensopados salgados. E para refrescar o calor tropical, nada melhor que o calou, um suco natural extraído do coco verde, ou abaca, uma aguardente local feita da destilação da cana-de-açúcar, apreciada em festas e encontros. Em resumo, Seychelles é um país de contrastes, pequeno no mapa, mas imenso em diversidade. Um paraíso que carrega nas águas cristalinas a beleza dos sonhos, mas que também guarda cicatrizes de escravidão, colonização e desigualdade. Aqui, o luxo dos resorts divide espaço com a simplicidade do povo, e a tranquilidade das praias esconde lendas de piratas e tesouros nunca encontrados. Este vídeo chega ao fim. Agora conte para a gente: o que mais chamou sua atenção? Se você chegou até o fim deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso me incentiva a continuar trazendo mais conteúdos. Até o próximo vídeo.